Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. A Assembleia Legislativa faz sessão nesta terça-feira para examinar uma série de matérias, começando com os projetos de interesse do Poder Executivo. Um deles é um projeto de lei complementar que cria a Fundação de Previdência Social do Estado, Ceará Prev, criando mais um cargo para a administração pública estadual. Cria um cargo de dirigente para esta nova fundação. Um outro projeto de interesse do governo é também um projeto de lei complementar. Dispõe sobre o fornecimento de fardamento escolar no âmbito das escolas da rede pública estadual de ensino. Até aqui, só as prefeituras municipais distribuíam fardamentos para os alunos das escolas públicas dos respectivos municípios. Agora, o governador Elmano propõe à Assembleia, por este projeto de lei complementar, doar o fardamento para todos os alunos das escolas públicas do Estado. São milhares e milhares de estudantes. Além de beneficiar os estudantes, sem dúvida, porque tira o ônus de mais uma despesa para os pais dos alunos comprar o fardamento, esta medida do governo do Estado vai dar um grande impulso para a indústria da confecção. Queira Deus que sejam beneficiados grupos da área de confecção do estado do Ceará, porque, ao que se sabe, o fardamento das escolas municipais, alguns desses fardamentos são feitos em outros estados. Um outro projeto que a Assembleia vai examinar, também de interesse do Poder Executivo, é o que trata da doação de notebooks para todos os professores da rede estadual. E aí alguém pode dizer, mas isso já não existe? Não. O que existe é um projeto de lei em que permite ao Estado ceder, emprestar notebook aos professores. E não era para todos os professores. Agora, a ideia do governo é doar. O professor vai fazer o que bem quiser do notebook. E são todos os professores efetivos e os professores contratados pela rede pública estadual. O presidente Lula, na manhã de hoje, no programa dele chamado Conversa com o Presidente, falou bastante sobre economia, a partir da aprovação na Câmara dos Deputados, na semana passada, da reforma tributária. Vamos ouvir um trecho do que diz o presidente Lula. Veja, muito de uma política qualquer que você mande para o Congresso Nacional, ela será facilitada ou não de acordo com o relator. O relator é 50% do sucesso da aprovação de uma lei qualquer que você manda para o Congresso Nacional. E o Aguinaldo, que é um deputado do PT, que foi ministro da Dilma, foi ministro da cidade da Dilma Rousseff, ele teve um comportamento exemplar. Ele não brincou com a reforma tributária, ele levou a sério. O Haddad conversou muito com o presidente Lira, eu conversei com o Lira, outras pessoas conversaram, da mesma forma que vamos conversar com o presidente do Senado agora, para compreender a necessidade e o momento histórico que o Brasil está vivendo.
Nós precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Você percebe que as pessoas que estavam pessimistas estão vendo, sabe, estão vendo o dólar cair, estão vendo a economia crescer, estão vendo sinais de que o salário vai crescer, estão vendo sinais de que o emprego vai crescer. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas, sabe? As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo, e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe, é tinhoso, mas não tem mais explicação. Então, nós temos que ter muita tranquilidade, porque a gente não pode fazer mágica em economia. Tem um jogo que você tem que jogar, você tem que tranquilizar a expectativa do povo trabalhador, você tem que ver a expectativa do mercado, a expectativa do varejista, a expectativa do empresário, mas, sobretudo, a gente tem que estar com o olho naquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que efetivamente precisam do Estado. E eu acho que a sociedade, sabe, dentro do Congresso Nacional, ela está representada pelas últimas eleições. Não basta eu dizer eu gosto ou não gosto de fulano ou de Beltrano, porque não depende do Lula gostar. O povo votou naquela pessoa então tem procuração do povo para votar contra ou a favor, ou até fazer propostas diferentes. Sim. E aí nós temos que decidir se vamos acatar ou não. Eu estou feliz porque foi uma semana muito importante para o Brasil. Bom, o presidente falou bastante sobre a sua relação com o Congresso Nacional, inclusive para justificar a liberação de emendas parlamentares, negando que tenha existido o toma lá, dá cá. Lula também falou sobre a questão, essa é uma parte muito importante, porque diz respeito a milhões e milhões de brasileiros. Ele falou, o presidente falou, da questão das filas do INSS que causam transtornos em todos os municípios e estados brasileiros. Vamos ouvir o que ele disse com relação a essa questão. E essa semana eu vou ter uma reunião com o ministro da Previdência Social e também com o ministro da Fazenda para discutir duas coisas. Primeiro, eu quero saber se a fila é porque não tem dinheiro para pagar os aposentados, por isso que demora. O Bolsonaro fez isso no governo passado. A segunda, eu quero saber se é falta de funcionário, porque nós já provamos uma vez que a gente pode zerar a fila para benefício, para auxílio natalidade, auxílio maternidade, para aposentadoria, para perícia médica. A gente conseguiu zerar tudo isso. Então eu tenho uma reunião essa semana para discutir qual é o problema que está acontecendo, que as filas têm por volta de 1.900.000 pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser, eu não posso aposentar porque não tenho dinheiro para pagar. Se for isso, a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo e dizer por que tem essa fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. O dado concreto é que nós provamos que não precisa ter fila no INSS, nem para receber benefício e muito menos para fazer perícia médica. Então, essa semana, hoje é terça-feira, 10:50, eu estou te falando. Essa semana vai ter uma reunião para a gente discutir o fim dessas filas. Isso é realmente muito importante, porque com esses números que o presidente apresentou aí, 1.900.000 brasileiros aguardando uma providência do INSS. Isso tanto faz com relação à questão da aposentadoria, pessoas que estão aguardando o momento de oficializarem suas aposentadorias, e principalmente pessoas que estão de licença médica e já podem voltar ao trabalho e não têm médicos para liberá-los, ou que precisa de uma licença médica e também não tem médico para dizer que ele realmente está doente e precisa de ter a licença para poder receber o auxílio-doença do INSS. É uma providência importantíssima e que reclama urgência na sua decisão. Além, nós estamos falando aqui de filas
de pessoas que estão aguardando por benefícios e pessoas que aguardam na fila do INSS para um tratamento médico, uma cirurgia, uma hospitalização ou coisa equivalente. A Comissão de Segurança Pública do Senado Federal examina nesta manhã um projeto que provocará mudanças nas estruturas das polícias militares e corpo de bombeiros em todos os estados brasileiros. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A Comissão de Segurança Pública deve votar nesta terça-feira o projeto de lei que estabelece normas gerais para a organização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. A análise da proposta será precedida por audiência pública realizada pelo colegiado. O debate foi requerido pelos senadores Ivete da Silveira, do MDB, e Esperidião Amin, do PP, para discutir o impacto do texto na atuação de bombeiros civis voluntários. O projeto foi proposto em 2001 pelo governo Fernando Henrique Cardoso para criar a Lei Orgânica Nacional da categoria, prevista pela Constituição Federal, mas até hoje inexistente. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2022 e é relatado no Senado por Fabiano Contarato, do PT, que rejeitou as 8 emendas apresentadas, mantendo o texto como veio da Câmara. Segundo Ivete, o texto inviabiliza os grupos de bombeiros civis voluntários, que não poderão ser dominados bombeiros e terão o seu associativismo cidadão prejudicado. Bom, Ciro Gomes, no início da noite de ontem, voltou a falar sobre a sua atuação na internet, no programa chamado O Brasil Desvendado. Nesta fala da noite, ele explicitou mais sobre o que será realmente o programa, pois pela manhã, como nós mostramos aqui no programa, Ciro se preocupou apenas em pedir que as pessoas assinassem o seu programa para custear as despesas. Vamos ouvi-lo. Resolvi fazer aqui uma live de surpresa, rapidinho, para compartilhar com vocês a minha alegria e a minha gratidão. Nós lançamos hoje, para quem não sabe ainda, a minha newsletter Brasil Desvendado. É uma coisa muito usada nos Estados Unidos, na Europa, por acadêmicos, por políticos, por artistas, enfim, por pessoas que têm produção de conteúdo digital. E eu resolvi fazer isso também aqui para organizar um pouco a minha participação doravante, né? Todo mundo sabe que eu fiquei aí calado, homenageando aí os 6 primeiros meses do governo. Por Bolsonaro eu só tinha dado 100 dias, mas acho que a reconquista da democracia, a civilidade de volta, a condição da gente poder debater a política sem as grosserias e atrocidades do regime anterior, justificavam que eu esperasse 6 meses. Além do mais, foi uma ação que eu ajudei a rabiscar, que permitiu ao Brasil se livrar dessa ameaça, o que nos permite a todos nós brasileiros levantar a régua, né? Porque nós temos direito de comparar as coisas de hoje com o ideal e não com as coisas trágicas que já aconteceram repetidamente no Brasil. Mas enfim, eu não vou começar a fazer conteúdo agora. Eu quero compartilhar com vocês a minha alegria, a minha gratidão. Quero agradecer porque, inclusive, na hora que foi anunciada a newsletter, que você pode assinar, eu peço que você assine lá no meu site, cirogomes.com.br. Simples, você entra no site, cirogomes.com.br, a partir daí tem todos os cliquezinhos para você se assinar, não é, e poder entrar nessa corrente de opinião que só vai dever satisfação a você, a mais ninguém. Eu vou tentar não ter patrocínio, não ter nenhum tipo de financiamento de ninguém, vou tentar. Não sei se eu vou conseguir, porque tem custos, tem essas coisas todas, mas eu gostaria de depender apenas de você, da opinião pública brasileira, dessa gente querida que, enfim, que tem suas simpatias, suas antipatias, mas está interessada num bom e sadio debate, que não seja propaganda, que não seja negativismo, que não seja
agressão, que não seja grosseria. É uma análise da política, da economia, assuntos muito importantes para a vida de todos nós e de cada um de nós, né? Eu vou tratar. Vai ser uma vez por semana, ali ao domingo eu lanço, né? Então, para quem tiver inscrito, a gente avisa, no domingo eu lanço a newsletter tratando dos assuntos que eu puder recompartilhar com vocês. Durante a semana nós vamos recolhendo, né, interações com vocês, vamos vendo quais são os assuntos que vocês querem que a gente examine mais. Também vou trazer assuntos que, não estando na grande mídia, merecem uma reflexão mais detida, né, de quem está interessado em olhar a anatomia mesmo, as coisas reais da vida brasileira, por detrás da propaganda e das paixões e ódios que muitas vezes repartem de forma pouco inteligente a discussão brasileira. Bom, nós dissemos ontem que esse programa, sem dúvida, vai atiçar a base governista, vai trazer muitos questionamentos para o governo Lula. Já ao final da campanha eleitoral do ano passado, nós já dizíamos aqui que o presidente Lula ia ter realmente dois grandes opositores, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Ciro Gomes. Dizíamos também que a oposição do Bolsonaro, embora fosse uma oposição mais radical, não seria uma oposição para realmente trazer preocupações à administração. Preocupação levará ao governo Lula na área política. Na administração, não, até porque o ex-presidente tem demonstrado que não conhece com profundeza as grandes questões nacionais. Mas o Ciro realmente conhece muito mais do que Bolsonaro e sabe realmente usar o português para fazer os seus ferrenhos ataques. E isso vai, sem dúvida, incomodar o presidente Lula, tanto política como administrativamente. E, pelo anúncio que ele está fazendo, e por ser um viés de oposição diferente do radicalismo ideológico da direita radical ou esquerda radical, a direita do Bolsonaro, por ser uma oposição mais técnica, sem dúvida, o Ciro arrancará grande audiência nessa sua nova empreitada. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Catanho, o articulador político do governo, Elmano de Freitas, diz que os partidos já estão conversando sobre a sucessão eleitoral para o ano que vem, 2024. De acordo com o petista, alguns nomes têm sido colocados como potenciais candidatos ao pleito eleitoral, como a deputada federal Luiziane Lins, do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, da ex-governadora Isolda Sela, da deputada estadual Larissa Gaspar, do secretário de Saúde, Capitão Wagner, e do bolsonarista André Fernandes, além do nome do prefeito Sarto à reeleição e de Roberto Cláudio, que já foi gestor aqui de Fortaleza. O deputado Yuri do Paredão está cada vez mais distante do PL bolsonarista e próximo dos governos do PT. Quando Yuri do Paredão recepcionou o presidente Lula, quando o chefe do executivo esteve aqui no Ceará, André Fernandes chegou a falar da expulsão do colega por, segundo ele, estar em foto ao lado do maior bandido da história. Yuri não se deixou abalar e continuou em agendas ao lado do governo federal e estadual, inclusive estando na abertura da Expocrato. Também temos que Idilvan apresenta notícia crime contra Eduardo Bolsonaro, que comparou professores a traficantes.
As falas de Eduardo Bolsonaro aconteceram durante um discurso em evento pró-armas em Brasília no domingo passado. Segundo o parlamentar, em seu pronunciamento, existe doutrinação nas escolas que chega a ser pior do que aliciamento para o tráfico de drogas. E sobre o assunto, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determina à Polícia Federal que analise as declarações de Eduardo sobre professores. Ele afirmou: determinei à PF que faça análise dos discursos proferidos no último domingo em ato armamentista. O objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, notadamente incitações ou apologias a atos criminosos. Com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre o índice de preços ao consumidor amplo. O Brasil tem deflação de 0,08% no mês de junho e o resultado dá força às apostas de queda da Selic no mês de agosto. A diminuição nos preços foi puxada principalmente pelos setores de alimentos e bebidas e transportes. Com os destaques do Globo, temos em principal manchete sobre a reforma tributária, que a mudança de última hora no texto abre uma brecha para a criação de tributo extra por até 17 estados. A permissão para que os estados criem contribuição fere pilares do projeto que serão analisados ainda pelo Senado Federal. Também temos em destaque que aliados de Lula em alerta com a escolha de ministros para o hostil Superior Tribunal de Justiça. E sobre treta no WhatsApp e até a arma sacada, tem 7 barracos entre bolsonaristas com a manchete Família Muito Unida. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos em principal destaque a falta de convite para entrar na OTAN é um absurdo de acordo com Zelensky. E também temos sobre o navio do Safadão, que foi muito comentado por conta do esforço concentrado na semana passada na Câmara Federal. O presidente Arthur Lira acelerou os trabalhos para antecipar esse recesso que não poderia ter acontecido. O presidente da Câmara iniciou sim as férias em um cruzeiro do cantor Wesley Safadão. Ontem, essa entrevista dada pelo Catânio foi o secretário mais ativo na gestão, nas 2 gestões de Luiziane Lins como prefeita de Fortaleza. Ele é considerado um exímio articulador político. Há quem diga que o sucesso eleitoral de Luiziane deve muito ao trabalho dele. Ele hoje é o homem que faz a política do governo do estado do Ceará. Ele é o secretário político. Portanto, admite-se que ele trabalha, sim, para uma possível candidatura de Luiziane Lins novamente à Prefeitura de Fortaleza, contra os interesses de alguns outros petistas. Mas o trabalho dele é nesse sentido, no sentido de fazer com que Luiziane Lins tenha realmente uma boa estrutura para disputar mais uma vez a prefeitura da capital cearense. Portanto, essa entrevista concedida pelo Catânio, que nós destacamos aqui em uma das nossas manchetes, foi muito comentada no meio político, notadamente na parte que diz respeito à sucessão municipal da capital cearense. Bom, deputados e senadores estão reunidos agora em mais uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, que apura os atos a responsabilidade de agentes públicos nos atos de vandalismos acontecidos em Brasília no dia 8 de janeiro passado. Hoje vai ser ouvido o tenente-coronel Mauro Cid, que foi um ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Neste momento, os deputados e senadores discutem a aprovação de alguns requerimentos, dentre eles os que fazem novas convocações para depoimentos e
de requerimento para ter busca de documentos para a CPI. Vamos ouvir um pouco do debate agora, que está falando a senadora Soraya Tronic. Como vocês dizem, são inocentes. Esta CPMI é para buscar culpados e não inocentes. E esses processos, essas pessoas já estão sendo investigadas. Direitos humanos, vocês poderiam formar uma comissão. Todos os defendidos pela Defensoria Pública, segundo eu descobri, com o defensor público que está sendo sabatinado hoje, doutor Igor, todos os assistidos pela Defensoria Pública já estão respondendo em liberdade, todos. Quem está preso, segundo dados oficiais da Defensoria Pública, os que estão presos estão sendo assistidos por advogados contratados, privados. Portanto, isso é a parte, essa discussão é a parte do escopo desta CPMI, com todo respeito. Nós buscamos aqui aqueles que ainda não estão sendo investigados, ainda que não foram apontados. São os mandantes e os financiadores, não aquelas pessoas que foram colocadas na linha de frente pelos covardes. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora. Olha, tem aqui 4 parlamentares inscritos. Eu vou encerrar depois da fala dos 4, para que a gente possa encaminhar. São 5, porque se inscreveu o senador Girão. E depois disso nós vamos encaminhar. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Presidente, eu vou ser breve, bem porque concordo com a linha geral que foi colocada, concordo hoje até com o senador Magno Malta. E acho que realmente, eu também nós temos algo comum, eu fui relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do Narcotráfico em Minas Gerais. Então, essa experiência, ela tem que ser trazida também. E é claro que a gente só descobre as coisas em relação àqueles que estão por dentro daquele assunto. Muitas vezes, na CPI do narcotráfico, eles nos acusavam de estar escutando bandidos. Mas é óbvio, o tráfico era feito por bandido, eram eles que sabiam as coisas. E a questão relativa aos culpados, nós temos que escutar esses que estão sendo indiciados, esses que estão realmente sendo investigados. E não há como investigá-los se nós não tivermos acesso aos telefones, alguns casos. O depoimento de hoje, repito, é do tenente-coronel do Exército Brasileiro, Mauro Cid. Ele foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. O depoimento dele é aguardado com bastante expectativa, porque, além do que foi apurado com as mensagens que conseguiram captar do celular deles, inclusive conversas sobre derrubar a República, né? Decretar aqui um estado de sítio, tomar o governo, não dar posse ao presidente Lula, também descobriram que ele falsificou cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, de familiares do ex-presidente e de familiares dele próprio, inclusive a mulher do coronel Mauro Cid. Mas o depoimento ainda não começou porque está nessa discussão. Nós temos que encerrar o nosso programa agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. E espero revê-los amanhã. Até lá!